Bom dia e a paz do Senhor Jesus para todos vocês ouvintes que estão nesse momento conectados através dessa transmissão que está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook ou por outras redes sociais. Eu quero, queridos, que todos vocês nesse momento vocês prestassem bastante atenção no que Deus ele vai falar para mim e para você nesse dia. Que você prestasse atenção e acatasse para a sua vida aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus proporcionar no seu coração através da palavra dele que vai ser falada, ministrada agora nesse momento. Que você prestasse atenção, escutasse o que Deus ele tem para você nesse momento. Você que está passando por momentos difíceis, você que se sente afligida, você que diz que o seu problema não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu quero mostrar dentro da palavra de Deus que o seu problema tem sim solução. Eu quero compartilhar juntamente com todos vocês a palavra de Deus que se encontra lá no livro de Mateus capítulo 14 e o versículo 22, que diz aqui, Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, entre quanto ele despedia as multidões. Então a Bíblia fala aqui, a palavra de Deus fala que Jesus, ele mandou os discípulos ir na frente, e Jesus começou a despedir da multidão, das pessoas que ele estava pregando na beira da praia, e mandou os discípulos ir à frente, e na frente que ele ia depois com despedir-se da multidão. Quando a gente age sem a direção de Deus, as coisas dão tudo errado nas nossas vidas. Porque com a direção de Deus, nós vamos longe. Nós vamos aonde Deus permitir. Mas nós, sem a direção de Deus, tudo em nossa volta, tudo nas nossas vidas dá errado. O que se prestasse muita atenção agora na palavra-chave, no versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O Senhor Jesus, quando ele despediu das pessoas daquela multidão, a primeira coisa que Jesus fez foi para o monte, falar com Deus, orar a Deus. E o que nós temos que fazer no meio de circunstâncias, de obstáculos, de problemas, nós temos que orar a Deus, temos que conversar com Deus, porque a coisa mais fácil para Deus solucionar os nossos problemas é quando nós oramos, é quando nós entregamos nossos problemas nas mãos de Deus. Porque se nós querer resolver os problemas do nosso jeito, tudo vai dar errado, tanto na minha vida como na vida de vocês. Nós temos que colocar nas mãos de Deus, porque Deus no controle de tudo,
tudo vai dar certo para mim e tudo vai dar certo para vocês. Deus em primeiro lugar. Então o Senhor Jesus, quando ele despediu da multidão, foi para o monte orar sozinho. E veio uma tempestade, ao contrário, naquele barco, aonde os discípulos estavam já em alto mar, sem Jesus. O diabo aproveitou essa ocasião, essa oportunidade que Jesus não estava perto, e causou essa tempestade para abalar a fé dos discípulos. E o que tem acontecido na minha vida e na vida de vocês? O diabo tem agitado a tempestade que simboliza os problemas, para que eu e você perda a fé em Deus. Então o diabo ele aproveitou esse momento oportuno, porque Jesus não estava com eles. Jesus estava no monte orando sozinho, e os discípulos seguiu em alto mar sem Jesus. Então o diabo aproveitou essa oportunidade que Jesus não estava por perto e começou a agitar o mar, as águas, que foi ao contrário, querendo afundar os discípulos. E quantos problemas eu e vocês têm enfrentado? O diabo tem criado tempestade para nos abater e para nos perder a fé que nós temos em Deus. Muitas das vezes passamos por isso. Nós olhamos para um lado, para o outro, só problemas. Problema um por cima do outro. E se nós não entregar os nossos problemas nas mãos de Deus, se nós for tentar resolver da nossa forma, do nosso jeito, tudo vai dar errado, queridos. Então o que você não pode fazer, o que eu não posso fazer, nós temos que entregar nas mãos de quem? De Deus. Aí continuando aqui, ó, na palavra de Deus, onde nós paramos, no versículo, no 24, ó. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitando pelas ondas, porque o vento era o contrário. No versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Então os discípulos passaram uma noite em alto mar, o mar, as águas do mar agitada, jogava o barco de um lado, o barco de outro, e o barco começou a se encher de águas, e os discípulos começaram a entrar em desespero, começaram a gritar, pedir por socorro, e quem vinha era quem andando sobre as águas? Era Jesus. Aí está a solução para o meu problema e para o seu problema. Quando nós tivemos aflitos, em apuros, temos que clamar a Jesus Cristo. E Jesus foi ter com eles na vigília da noite, andando sobre as águas. Então, queridos, quando você for tentar fazer as coisas do seu jeito, tudo vai dar errado na sua vida, enquanto você não colocar nas mãos de Deus, enquanto você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Não adianta você querer resolver os problemas da sua forma, do seu jeito. Não, você tem que colocar nas mãos de Deus, nas mãos de quem pode fazer. Aí continuando aqui, ó, no versículo 26, Mateus, aí fala aqui, ó, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Então os discípulos ficaram apavorados, ficaram com medo, ficaram assustados, porque eles nunca tinham visto um homem andando sobre as águas. E eles começaram a gritar um para o outro: é um fantasma que vem andando sobre as águas. E começaram a gritar, começaram a entrar em desesperos. É o que tem acontecido com você, queridos,
que está ouvindo essa transmissão. Talvez você tenha entrado em desespero, tenha esquecido que Deus ele existe, tenha esquecido que Deus ele pode mudar a sua história, que Deus ele pode reverter o cativeiro da sua vida, do seu sofrimento. Quando nós deixamos de olhar para Deus e quando nós olhamos para os problemas, nós acaba caindo, nós acaba naufragando a nossa fé em Deus. Você tem que olhar simplesmente não para os problemas, você tem que olhar para Deus, acreditar e confiar em Deus, que o impossível vai se tornar possível na sua vida. Aí os discípulos começaram a entrar em desespero, começaram a gritar um para o outro: é um fantasma que vem andando sobre as águas. Agora nós vamos morrer, nós vamos perecer, porque o barco já está enchendo. Olha o que Jesus fala para eles aqui, ó, no versículo 27. Mas Jesus imediatamente, ele disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Quando ele estava gritando, apavorado, assustado, Jesus gritou para ele: sou eu, não temas. Sou eu. Em outras palavras, sou eu, Jesus, o que anda com vocês todos os dias, o que está com vocês, o que estava com você lá na praia, onde eu estava pregando para aquela multidão, sou eu. Até os discípulos não acreditaram que era Jesus que estava andando sobre as águas. Jesus, queridos, ele faz o impossível se tornar possível na minha vida e na sua vida. Se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível que crê. Você tem que crer. Os problemas, entregue nas mãos de Deus. Talvez você tenha olhado para todo lado em sua volta, só problemas. Problema na família, problema no casamento, no seu relacionamento, problema com pessoas aviciadas, com pessoas drogadas. E talvez você tenha entrado em desespero, tenha se lamentado, mas tenha deixado de confiar em Deus. Confie em Deus, querido. Não olha para os problemas, olha somente para Deus, para Jesus Cristo. Aí ele fala aqui, ó, Jesus, ó, no versículo 28, Pedro, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Até o discípulo Pedro duvidou de Deus, duvidou de Jesus. Se tu és Senhor, então manda que eu ande sobre as águas até ti. Então o discípulo Pedro duvidou que era o próprio Jesus que estava andando sobre as águas. Aí está o problema de muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas tem duvidado do poder de Deus, tem duvidado das coisas que têm acontecido dentro da igreja. É uma pessoa que deixa a dúvida entrar no coração. Às vezes os milagres que acontecem na igreja, na vida de outras pessoas, talvez ela não acredita. É uma pessoa como a Pedro. Se és tu, Senhor, deixa que eu vou até ir ter contigo sobre as águas. Pedro duvidou. E Pedro era um discípulo querido de Jesus, que andava com Jesus, via os milagres que Jesus fazia. E Pedro começou a duvidar do seu próprio mestre. É o que acontece com você de hoje em dia. Você tem duvidado do poder de Deus, tem duvidado das manifestações de Deus nas igrejas, tem carregado dúvida sobre o seu coração. Você não pode carregar sombra de dúvida na sua vida, não. Você tem que crer e pronto. A palavra de Deus é que nós temos que crer e não duvidar. Tem muitas pessoas duvidando. Aí fala aqui, ó, quando respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: